Maravilha, turma. Bom dia. Como a Tá apresentou, né? Quase uma dupla sertaneja aí, Luna e Luana. Então a gente vai ter o prazer aí de duplar com um tema muito relevante na atualidade e muito gostoso de se falar também, né? A ideia é que a gente compartilhe com vocês, é um papo informal, tá? A nossa sugestão para melhores práticas num ambiente aí de cocriação remota. Então, por favor, coloquem também os comentários de vocês aí no chat, a experiência de vocês. A ideia é que a gente troque o máximo possível, tá? Usar esse ambiente como troca mesmo. Vou deixar a Lu começar aí se apresentando, em seguida eu me apresento e aí a gente toca o barco. Bom, vamos lá então, pessoal. Eu sou a Luana Caetano. Eu sou designer aqui na CIT há mais ou menos uns 6 meses. Sou mãe em período integral, eu acho que essa é a minha atividade principal. Mas também sou product designer. Gosto muito de produtos e da forma com que eles resolvem problemas. Aliás, resolver problemas é a minha grande motivação. Então, é realmente um prazer falar sobre esse assunto, falar de cocriação, porque tem um link muito grande com pessoas, com vidas e como melhorar vidas de muitas pessoas com o design. Bom, é isso. Bacana. Turma, eu sou aluna, tá? Me chamo Luna Paladino, vou deixar depois o LinkedIn no chat para quem quiser se conectar. Hoje eu me considero uma agilista por paixão e uma inovadora aí por vocação, tá? As minhas principais expertises, elas envolvem pesquisa, que é uma paixão já de muitos anos, o design thinking, a inovação, o mindset ágil e o empreendedorismo, tá? Hoje eu trabalho na CIT como líder especialista em UX Design. Eu me dedico à compreensão do negócio e dos usuários, né? Então, através de entrevistas e dinâmicas de cocriação, a ideia é que, junto com o time, eu consiga facilitar esse entendimento das necessidades para que, então, elas possam ser corretamente interpretadas por todos os envolvidos, e aí sim que a gente consiga traduzir isso numa melhor proposta de produto, tá? Eu sou mestre em administração pela PUC do Rio, com ênfase no comportamento do consumidor, possuo MBA em marketing pela FGV, uma pós em UX design e atualmente eu também estou cursando um segundo MBA em liderança, inovação e gestão 4.0, tá? Pode passar, por favor, Lu. Turma, então hoje esses são os pontos que a gente vai passar hoje com vocês, tá? É a nossa agenda aí dessa próxima hora. A ideia é que a gente fale um pouco de contexto, de desafios, as vantagens, né, desse âmbito de cocriação remota. Vamos trazer algumas ferramentas para vocês, falar de algumas práticas, né? E, por fim, a gente conclui o pensamento, e aí, reforçando o pedido, por gentileza, tragam as percepções de vocês. A cada tópico que a gente falar, coloquem aí no chat, já vivi isso, foi assim, foi assado. Tenho certeza que muitas coisas serão compartilhadas para quem já viveu alguma experiência de uma cocriação remota. Pode passar, por favor. Então, vou contar um pouquinho, falar um pouquinho de contexto, né? Mais um, por gentileza. Turma, assim, a Covid, chovendo uma olhada falar que a Covid, ela acelerou as mudanças em um ritmo absolutamente sem precedentes, né? A pandemia, ela demonstrou que ninguém tem controle sobre o futuro. Nem os mercados, nem os indivíduos, nem mesmo a economia como um todo, tá? Alguém aqui discorda disso? Acho que não, né? Vamos mais um. Vivemos em um mundo VUCA, né? Provavelmente alguns de vocês já ouviram essa frase, né? Essa sigla, né? O mundo VUCA, ela é muito famosa, né? Então, assim, muita gente conhece essa sigla com esse acrônimo, né? Que quer dizer volátil, incerto, complexo e ambíguo. É natural, esse conceito ele já existe aí há mais de 4 décadas, e ele foi moldado significativamente pelos resultados da Guerra Fria, né? E aí, posteriormente, ele acaba se tornando um grande ponto de orientação em termos de abordagens ágeis e auto-orientadas para trabalhar, né? É um conceito que nos ajudava e nos ajuda ainda a pensar,
a compreender o mundo de uma forma geral, sempre dentro dessas 4 palavras, desses 4 conceitos, né? De volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Mais um, por favor, Lu. Só que o que acontece, né? O mundo ele mudou muito desde que esse termo ele surgiu ali na década de 80. E aí, nesse mundo, né, no seu estado atual, que a gente vive hoje, VUCA, ele não é mais suficiente para dar sentido a esse mundo que a gente vive, ou pelo menos não na sua completude. O que acontece? Esse conceito, ele evolui. Eu não sei quantos de vocês já ouviram o mundo Bunny. Tá? O que acontece, né? Hoje, parece que a gente enfrenta um caos ainda maior do que dentro do mundo VUCA. E aí, esse caos ele acontece na política, no aquecimento global, na pandemia, em qualquer esfera da nossa vida. Ele é um mundo mais caótico do que em 1980. Então, em linhas gerais, turma, o mundo VUCA ele evoluiu para o mundo Bunny. Mas o que é o mundo Bunny, né? O que significa o mundo Bunny? Pode passar mais um, por favor, Lu. Assim como no VUCA, pessoal, cada letra ela possui um significado específico que contribui para esse conceito. Ou seja, cada componente dessa nova palavra acaba fazendo mais sentido em face dos desafios que a gente enfrenta hoje. Então, por que o Bunny, né? Assim, o que costumava ser volátil, ele deixa de ser confiável. Ou seja, você não pode confiar em alguma coisa que é quebradiça, que é frágil. Tá? É algo que pode quebrar do nada, apesar de parecer confiável, flexível e muitas vezes até inquebrável. Tá? Segundo ponto, as pessoas elas não se sentem mais inseguras, elas se sentem ansiosas, né? E com ansiedade vem também uma incapacidade de você tomar decisões, ou pelo menos decisões mais assertivas, né? Em um mundo ansioso, o que acontece? As pessoas acabam esperando que um próximo desastre ele aconteça. Elas tendem a se tornar mais passivas. Para quê? Para evitar decisões erradas. E acabam se sentindo, muitas vezes, desesperadas com as oportunidades perdidas. Tá? É isso que essa palavra ansiosa quer dizer nesse contexto. Quando a gente falava de complexidade no mundo VUCA, né, as coisas hoje elas não são mais complexas. Ao invés disso, elas acabam seguindo uma lógica de sistemas não lineares. O que é isso, né? A lógica básica do que conhecemos como uma cadeia linear de causa e efeito tornou-se não linear. Explico. Pequenas decisões, muitas vezes, elas acabam tendo um impacto desproporcional que tanto podem ser benéficos como devastadores. Ou seja, muita coisa, realizar muita coisa, não necessariamente vai ajudar muito. E não é porque você fez um grande esforço que você não vai fracassar. Um grande esforço pode simplesmente fracassar. Tá? Por exemplo, a pandemia atual, ela introduziu uma crise sem precedentes em termos de escala, de extensão, de infecção, taxa de mortalidade. E essa luta, turma, que a gente está vivendo, muito provavelmente vai continuar aí por mais alguns meses, quiçá anos. Tá? E esses mesmos padrões de não linearidade, eles acabam se aplicando também, por exemplo, à crise climática, né? O aquecimento global, que a gente escuta falar o tempo inteiro, como ele está se manifestando hoje, tenham certeza que ele é resultado de decisões tomadas lá atrás, pela indústria por volta aí dos anos 80, tá? Quando a gente fala de o que costumava ser ambíguo, né? Então, o que costumava ser ambíguo parece incompreensível para a gente hoje, né? Então, esses resultados não lineares de qualquer causa, eles muitas vezes parecem fugir de qualquer tipo de lógica. Eles são incompreensíveis, ou seja, a gente simplesmente não consegue entender essa causa, compreender essa causa, tá bom? Então, assim, turma, para resumir, com o Bunny, agora a gente tem uma nova linguagem à nossa disposição para descrever e compreender o que está acontecendo no mundo. Então, ele acaba sendo uma base para construir e desenvolver novas abordagens. Tá legal? Pode passar mais um, por favor. Turma, então, adaptar-se ao Bunny, ele é a chave para que a gente consiga prosperar sobre essas novas regras que têm surgido nessa esteira aí do Covid. Aí eu falo do Covid porque ele é a grande mudança que
que nós, como seres humanos, mundialmente falando, conseguimos sentir de uma forma muito transversal, né? E aí esse conceito de fragilidade empresarial, ele é uma questão determinante para o futuro, né? A transformação digital dos mercados se acelerou também nas últimas décadas, acho que muitos daqui viveram essa mudança, né? E isso acaba permitindo com que as indústrias elas reinventem tendências, interações com o consumidor, experiências individualizadas e também novas formas de trabalhar, que é muito do que a gente vai falar aqui hoje, né? Então, assim, embora existissem muitas conversas sobre o uso da tecnologia para transformar os locais de trabalho, muitas empresas elas não tinham ou conhecimento ou experiência para implementar de fato essa mudança, né? Só que, assim, com a pandemia, a situação ela mudou. E esses modelos de negócios, eles deixam de ser um privilégio e passam a ser uma necessidade, tá? E aí, turma, eu vou trazer uma verdade que dói, assim. Se você não trouxe o seu negócio para esse contexto, duas uma. Ou você está fora do jogo, ou você está quase lá, tá? Tem uma pesquisa recente que mostra que os CEOs das empresas mais influentes do mundo, eles estão planejando como será o retorno a esse novo normal, né, que tanta gente fala. Então, assim, embora eles apontem vários impactos aí de longo prazo, sobre como que as empresas vão operar daqui para frente, os líderes, eles começam a mostrar uma percepção um pouco mais comedida em algumas questões chaves. Que questões chaves são essas, né? Por exemplo, a redução do espaço físico do escritório e também os arranjos desse trabalho remoto. Então, assim, por exemplo, apenas 17% dizem que irão reduzir aí esses locais físicos das empresas. Em contrapartida, em 2020, quando essa pesquisa foi realizada, 69% desses entrevistados disseram que fariam isso. Olha como em tão pouco tempo essa percepção já mudou, tá? E apenas 30% terão a maioria dos funcionários aí trabalhando remotamente de 2 a 3 vezes. Pessoal, o recado aqui é o seguinte, a gente está se caminhando cada vez mais para um modelo híbrido. E esse modelo híbrido ele tem sido construído nesse momento. O mundo vai virar 100% remoto? Pouco provável. Mas ele vai ficar 100% físico? Pouco provável também. Então, a gente vai precisar conviver com essas duas realidades. E é disso que a gente quer falar aqui. Pode passar mais um, por favor. Para finalizar a nossa parte de contexto, tá? E aí entrar efetivamente no que vos interessa, eu trago aqui mais uma pesquisa realizada, também recente, realizada em setembro de 2020, pela empresa Lucid Spark, que é uma das ferramentas também disponíveis aí para colaboração remota, sobre os impactos da pandemia na colaboração e na criatividade. Tá? Então, assim, a produtividade, olha que interessante, a produtividade dos colaboradores foi a principal preocupação da gestão durante a pandemia. Será que meus funcionários vão continuar produzindo? Quem estava acostumado a fazer microgestão, de ficar vigiando ali o funcionário, certamente teve muito medo disso. Só que olha que interessante, para os colaboradores, a colaboração entre equipe foi quem mais sofreu. E aí a pesquisa, ela revela o quê, né? A necessidade de melhores ferramentas para apoiar essa colaboração virtual, que foi justamente o que esses colaboradores sentiram mais falta. Obviamente, com uma maior colaboração, você tem uma maior produtividade, né? Então, turma, dado esse contexto, agora a Lu vai contar um pouquinho para vocês um pouco dos desafios que encontramos aí durante a cocriação remota. Boa. Bom, pessoal, como a Luna falou, agora a gente está entrando num mundo onde a realidade é híbrida. Ela nem é presencial, nem é virtual, ela pode ser um pouco de cada uma. Então, cabe a nós que a gente se capacite, procure entender do assunto, precise se aprofundar e conhecer como que desvantagens, que vantagens a gente tem. A gente precisa conhecer o nosso inimigo para lutar contra ele. Então, a gente vai começar agora falando dessas vantagens, desvantagens, para que a gente conheça os riscos, possa mitigá-los e também aprender bastante, experimentar bastante novas formas de colaboração remota. Bom, vou começar pelos desafios, desvantagens.
A primeira desvantagem, a gente já viu num slide passado aí da aluna, que 72% das pessoas têm dificuldade com a falta de colaboração. É uma dor para 72% de pessoas entrevistadas. Então, ela entra aqui como a principal dor, a principal dificuldade, e a gente tem sentido isso muito. Todo mundo, aposto que todo mundo que está aqui já deve ter percebido falta de entusiasmo de algumas pessoas, falta de colaboração, a pessoa desligada, a reunião xoxa, né? Isso virou praticamente rotina da gente todo dia passar por uma dificuldade assim. Enfim, essa falta de engajamento, ela tem sido desencadeada por vários outros motivos, vários outros fatores, né? Em primeiro lugar, a gente já chega comparando o mundo virtual e o mundo real, o mundo presencial. E essa colaboração, essa comparação, aliás, ela não é saudável. A gente já põe os dois numa balança e o virtual acaba saindo em desvantagem, porque a nossa comunicação não é a mesma. A gente deixa de compartilhar vários momentos. A gente deixa de compartilhar emoções, sensações, às vezes sabores, sons que a gente, no mundo físico, a gente presencia e a gente comenta sobre aquilo, e aquilo gera um vínculo com as pessoas, né? Então, a falta dessa troca, ela acaba fazendo com que a gente não gere uma afinidade imediata com os nossos colegas, principalmente quando a gente não conhece eles no mundo físico. A gente nunca viu, isso é muito comum. Aqui na CIT a gente tem muitos colegas que trabalham em teletrabalho, né, uma modalidade aqui da CIT, e a gente nunca viu pessoalmente. Então, a gente precisa lidar com pessoas que a gente nunca viu na vida, precisa gerar essa afinidade de alguma forma, e esse processo, de fato, no mundo virtual, ele é muito mais lento do que no mundo físico. Bom, além disso, né, além da falta de afinidade, a gente tem aqui esse segundo ponto, que são vários efeitos do distanciamento social. Esses efeitos também geram menor engajamento. E aí, quais são esses efeitos? A gente está falando de pessoas que estão afastadas da sociedade, né? Nós todos estamos afastados, então a gente acaba ficando solitário, desmotivado, estressado também, fisicamente ou emocionalmente abalado e instáveis. E, enfim, nossos colegas, nossos stakeholders, nossos clientes, eles podem estar passando por situações assim. A gente deve prever de alguma forma, deve entendê-los de alguma forma, né? Aqui, nessa pesquisa do LinkedIn, feita no comecinho do ano passado, mostra que 62% de uma amostra de 2.000 pessoas entrevistadas sofrem muito mais com estresse e ansiedade, como puxando o gancho aí para o mundo Bunny, né? Um dos efeitos do mundo Bunny é a ansiedade, e então a pandemia arrastou com tudo essa ansiedade para a galera. Então, a galera está sentindo, veio nessa pesquisa do LinkedIn, que é uma realidade para a maioria das pessoas. Então, a gente deve ter essa compreensão. Desculpa te interromper, você está mostrando essa pesquisa da LinkedIn no slide? Não, eu estou mostrando os 4 bullets, né? Tá. Não, é porque você falou da pesquisa, e aí o pessoal está comentando aqui no chat, aí eu fiquei sem saber como eu estou interpretando também. Valeu, obrigada. Não, eu só estou falando da pesquisa mesmo, não trouxe nenhum detalhe, mas eu posso compartilhar depois com vocês e passo o link. Nessa apresentação tem todos os links para todas as fontes que a gente trouxe. Beleza? Então, eu estava falando desse efeitos do distanciamento. Essa pesquisa é meio que para comprovar, né, que a gente tem sofrido esses efeitos, né? Nossos colegas têm sofrido esses efeitos. Para alguém congelou.
vocês estão vendo o slide de desafios da cocriação com 4 bullets, é isso, né? Beleza, pessoal, então vou para o próximo. O próximo bullet aqui é o fluxo de troca mais lento. Essa é a nossa terceira desvantagem, e é sobre comunicação também. Porque remotamente a gente acaba não presenciando algumas pistas não verbais que as pessoas costumam dar quando estão falando pessoalmente. E que tipo de pistas são essas? São gestos, são expressões faciais ou expressões corporais que a gente confia na comunicação presencial, na comunicação pessoal. Então, geralmente rola aquele... E você, para entender se aquilo significa um sim ou não, demanda muito mais esforço, né? Então, essa também é uma desvantagem de se colaborar remotamente. Bom, aí outro ponto que eu tenho sentido muito é a falta de foco no objetivo. Por que acontece a falta de foco no objetivo? Tem vários motivos, mas principalmente o que eu tenho percebido é que em um workshop remoto, em colaborações remotas, as pessoas passam muito tempo ali na frente da tela. A gente não sabe se é uma tela, duas telas mais celular. Enfim, elas ficam livres para verificar todas essas telas. Elas acabam verificando tarefas, conversando no Google, no WhatsApp, e não dando a atenção necessária, né, ou a atenção que a gente espera, porque tem a nossa expectativa, e não dando essa atenção para o workshop. Então, o ideal aqui seria gerar algumas regras, estabelecer algumas normas, para que a gente não saia muito do foco, para que a galera não saia muito do foco. Bom, próxima categoria de desafios, que são as melhores, que são aqueles imprevistos, na verdade, muito previstos. A gente sabe que vai acontecer. Antes de entrar aqui na apresentação, eu e a Luna comentando, se alguém cair, você já sabe, né? Vai entrar para a nossa atividade, que é surpresa, não vou contar. Com os participantes em casa, né, todo mundo sabe que é comum que aconteçam esses imprevistos, mais do que previstos. Então, pessoas passando atrás, acontece muito. Vizinho fazendo reforma e batendo, você só ouve as batidas do martelo na parede do vizinho, carteiro, enfim, várias outras interrupções acabam tirando o foco não só de quem está lá do outro lado da tela, quanto dos participantes em geral. Então, é um imprevisto que a gente conhece, mas muitas vezes a gente não sabe como lidar. E a melhor maneira de lidar com esse tipo de situação é com bom humor, sem julgamentos e sem perder o foco no final também. Aí, quem também entra para essa lista de imprevistos são os incidentes técnicos. Só que o incidente mais técnico, ele é o que gera mais frustração e ele pode destruir a sua sessão, ele pode acabar com a sua atividade, porque se, por exemplo, uma pessoa estiver com o equipamento quebrado, ou sem internet, ou sem energia elétrica, a gente não tem uma previsão exata de quando tudo isso vai se restabelecer. Quando a gente tem um problema na máquina, a gente não tem a galera do suporte técnico ali do lado na sua casa para te ajudar. Então, a previsão para solução nesse tipo de caso acaba sendo muito incerta. Esse tipo de situação, a única coisa que a gente pode fazer para mitigar é rezar antes para que ela não aconteça. Bom, e existem, assim, vários outros aspectos que possam vir a interferir na cocriação, né? Se a gente botar numa balança aspectos positivos e negativos do workshop remoto, com certeza o remoto ganha, eu tenho certeza, e a gente vai mostrar por quê. Essas sessões de cocriação remota, além das vantagens para nós, elas também têm vantagens para a firma, para as companhias que também conseguem extrair alguns pontos positivos, e aqui são algumas das vantagens. Primeiro, a localização e a disponibilidade.
porque todo mundo pode participar de workshops em qualquer lugar, a gente não precisa ter um local definido para qualquer pessoa, para todas as pessoas participarem. Você pode estar na sua casa, pode estar num coworking, enfim, a localização não é um problema. E mesmo em workshops presenciais, as pessoas podem não poder participar, podem estar indisponíveis, ou por estarem viajando, ou por trabalharem 100% remoto, ou por qualquer outro motivo pessoal, que são vários. Então, a gente não gera essa limitação no workshop remoto. Elas podem participar de qualquer lugar, em qualquer horário. A gente tem muito mais flexibilidade de horário, já que não tem que reservar locais, e aí entra na nossa próxima vantagem. Enfim, é muito mais fácil achar um espaço na agenda das pessoas, porque a flexibilidade de horário também é maior. E aí, sobre o espaço físico, por que é muito mais vantajoso fazer online? Porque a gente não precisa reservar um lugar para isso. Quem aqui nunca teve dificuldade para reservar uma sala de reunião ou um espaço maior, porque workshops geralmente são compostos por muitas pessoas. Então, a gente já elimina essa barreira. E o espaço físico, o ruim do espaço físico é que ele tem restrições. Ele pode ser pequeno, não ter cadeira para todo mundo, a parede não gruda post-it, o quadro, a lousa é minúscula, enfim, tem vários probleminhas ali no espaço físico que a gente não enfrenta no espaço virtual, no Miro, no Mural da vida. E, enfim, galera, essa questão do espaço físico é realmente uma das maiores jogadas, assim, dessas ferramentas como o Miro e como o Mural. A gente não precisa mais de espaço físico. Bom, agora falando de compartilhamento, a possibilidade de documentação e de compartilhamento, essa também é uma grande vantagem. Por quê? No finalzinho do workshop presencial, como é que fica a parede? A parede fica lotada de papel, cartolina, esboço, desenho, post-it. E no final, o que a gente tem que fazer? Tem que documentar, tem que fotografar e jogar aquele material todo no lixo. Né? É bem complicado. Hoje eu paro e penso e acho isso um absurdo, mas a gente fazia isso. A gente jogava muita coisa fora depois de fotografar. Então, no workshop remoto não tem isso. Bom, redução de gastos tem tudo a ver também com esse excesso, com esse desperdício de material. Aquele material todo que vai para o lixo já não vai mais. A gente não precisa gastar nem um centavo com material, porque tudo isso, todos esses materiais estão lá no nosso board remoto. Tem a parte da produtividade e aproveitamento do tempo, porque em ferramentas digitais, a gente encontra a facilidade dos templates. Mesmo que a gente vá criar do zero o template da nossa atividade, a gente ainda vai perder muito mais tempo, mas se a gente pegar um template pronto lá do Miro, a gente vai gastar nada para construir a nossa atividade. Então, você economiza muitas horas na preparação dos boards. Aí, mais para frente, eu falo um pouco sobre esses templates. Bom, tem também a vantagem da participação assíncrona, e a gente pode colaborar em momentos diferentes. Aí, o bacana é que quando a reunião acaba e a galera ainda está com ideia na cabeça e quer compartilhar a ideia, ela fica lá no board e continua trabalhando pelo tempo que for necessário. E outro ponto positivo é o poder de experimentação rápida, e pegando um gancho, né, com a apresentação dos meninos sobre experimentação, essa é uma vantagem que ajuda muito no aprendizado rápido, na questão que eles trouxeram sobre experimentação. Tem tudo a ver. Usem workshops remotos para fazer essa experimentação, usem essas ferramentas, porque a gente pode prototipar logo de imediato, de uma forma muito mais rápida. Além disso,
a gente pode compartilhar em um único clique os nossos protótipos, wireframes, as ferramentas já vêm com todos os elementos visuais necessários para a gente fazer o esboço, e com um clique a gente testa. E tem a questão ambiental também, aqui por último, a natureza agradece, e menos pessoas se locomovendo para ir para o seu workshop menos carro circulando, é menos carbono no ar, além do que eu falei, né? O desperdício de papel é zero. Bom, agora falando especificamente de ferramentas, a gente já conhece várias, eu tenho certeza, elas têm sido indispensáveis mesmo. Então, coloquei algumas ferramentas e alguns dados no slide, caso alguém esteja em cima do muro sobre qual ferramenta usar, a gente pode descer do muro agora. Bom, o nosso abre-alas são essas ferramentas de videochamada, e todo mundo aqui deve conhecer. Por quê? Porque começou o lockdown, aí elas passaram de opcionais para o must-have da rotina de qualquer trabalhador, estudante, familiar que quer matar a saudade, enfim, todo mundo acaba usando uma dessas ferramentas. Eu só listei aqui as 3 principais, existem muitas outras. E graças a essa mudança brusca, a gente viu um aumento imenso de usuários do Google Meet, do Teams, que é da Microsoft, e do Zoom. Cada ferramenta tem uma particularidade. Eu diria que muitas vezes você precisa de uma função para o seu workshop que existe em uma ferramenta específica. As 3, elas não são iguais. Então, eu vou trazer aqui uma vantagem muito legal do Zoom para workshops, que é poder dividir o seu grupo em subgrupos. Então, você pode criar subgrupos com menos pessoas para que elas executem atividades paralelas, como discussões, prototipação e afins, em grupos menores. E essa é uma vantagem bem legal para esse tipo de atividade, quando você precisa separar em grupos. Para dividir os participantes, a gente usa uma ferramenta lá dentro, uma função lá dentro, que é o Breakout Rooms. Bom, o Google Meet, todo mundo já conhece, né? É chover no molhado falar do Google Meet. Todo mundo sabe que agora tem quiz, tem uns joguinhos, ele deu uma caprichada, ontem deu uma atualizada e colocou uns planos de fundo animados. Então, ele traz um arzinho de descontração para a gente. E a parte mais engraçada do Teams é esse modo, que se chama modo juntos, né? Eu não sei exatamente qual a finalidade desse modo, mas ele vai deixar a sua reunião muito mais engraçadinha, porque ele coloca todo mundo numa plateia virtual. Então, nesse momento que a gente precisa descontrair, se divertir, essa função vale a pena. Bom, agora o que interessa, né? Quanto que a gente economiza usando videoconferência, ao invés de nos locomover para a atividade. Tem essa pesquisa da Live Webinar que mostra que nos Estados Unidos, por ano e por funcionário, é economizado $11 mil. Isso por aqueles que substituíram a videoconferência, né, e deixaram de ir a reuniões ou de se locomover e trocaram isso pela videoconferência. Agora, na modalidade online whiteboards, a gente tem o Miro, tem o Mural. Esses são os 2 principais, na realidade, os 2 mais populares, e elas têm se destacado desde antes da pandemia, pelo menos que eu me lembre, antes da pandemia a gente já usava essas ferramentas. Elas são poderosíssimas, elas transpõem tudo que tem no mundo físico, leva para o mundo virtual, toda aquela parafernália que a gente precisa, post-it e frames que substituem os papéis, as cartolinas, e tudo mesmo, qualquer parafernália que a gente precise, tem lá dentro, porque elas foram desenvolvidas para substituir as dinâmicas presenciais. Então, a gente desfruta de mais algumas funcionalidades lá dentro, como timers, quando você precisa controlar o tempo. Tem votações também, a gente consegue votar opções
dentro do Miro, do Mural também. E, enfim, essas funcionalidades, elas geralmente não fazem parte do nosso mundo físico, né? A gente precisa quebrar o galho com um cronômetro, para votar, a gente usa aquelas bolinhas. Enfim, essas ferramentas, como já foram pensadas para isso, elas já têm tudo num pacote só, já acumulam tudo lá dentro. E por trás, né, correndo por fora, veio o FigJam. Ele veio sendo projetado aos poucos durante 2020, durante 2021. Ele foi lançado agora em abril. E a vantagem do FigJam é a possibilidade da gente trazer todo o material que a gente cria no Figma, trazer telas para a nossa reunião. A gente pega esses designs criados e pode levar para sessões de design critique, pode construir protótipos para validação, e isso também é algo que agiliza ainda mais a experimentação. Bom, aí um fato interessante sobre essas ferramentas, né, essas plataformas, que a gente também economiza. Elas custam, hoje, em média, de 40 a 60 reais, né, 8, 12 dólares, e elas também nos ajudam muito no quesito economia. E uma dinâmica presencial, com média de 18 pessoas, cada uma com uma caneta, uma Sharp, um bloquinho de 45 post-its também, o custo médio acaba sendo de R$ 245. Aí a fonte eu mesma, meu último reembolso, essa é a fonte. E enquanto a assinatura dessas ferramentas, como o Miro e o Mural, é de R$ 60. Então, a gente tem R$ 178 de economia. E ainda, a gente pode usar durante um mês inteiro e com convidados ilimitados. Então, a gente pode ter um alcance muito maior utilizando a ferramenta. Bom, aí aqui, lembra que eu falei dos templates que a gente usa dentro dessas ferramentas para criar muito mais rapidamente as nossas atividades? Então, eu selecionei aqui a biblioteca de templates de cada uma dessas ferramentas. Quem tiver interesse em conhecê-las, em experimentar para as suas atividades, é só escanear aqui o QR Code, aqui do Miro, do Mural e do FigJam. O FigJam também tem um pouco menos opções, mas também tem vários templates prontos para várias atividades, canvas necessários para, por exemplo, elaboração de negócio, modelo de negócio, atividades como ritos ágeis também, como retro, demos, enfim, a gente encontra tudo isso. Então, não só para cocriação, mas para qualquer atividade de colaboração em time, a gente tem esses materiais disponíveis. Bom, e a gente tem essas duas ferramentas, não sei se vocês já ouviram falar, se já testaram, comentem, porque elas têm também várias atividades lá dentro que podem eliminar o tédio das atividades, dos nossos workshops, gerar muito mais engajamento, gerar muito mais colaboração, e elas são comumente usadas por profissionais do ensino em aulas remotas, onde estudantes acabam sendo um pouco menos interessados, né? Então eles geram mais ânimo nesses estudantes. Com o Kahoot, por exemplo, a gente consegue criar quizzes dinâmicos, com participação de várias pessoas em tempo real. Tem o ranking dos melhores colocados, ainda tem musiquinha, tem um design contagiante, então vale a pena para dar uma animada na nossa atividade. E o Slido, ele segue na mesma linha, e ele tem como vantagem o integrador de apresentações, que roda no Google Slides e roda no PowerPoint também no Windows. Bom, agora vamos falar de pequenas práticas. Legal. E aí, turma? Bem legal, né? Isso tudo que a Lu trouxe. Não sei o quanto que isso foi novidade para vocês, o quanto que parte era, o quanto que não era. Por favor, comentem, vamos trocar, né?
Agora, o que eu vou trazer para vocês nesse capítulo, né, nossa última parte, eu vou falar um pouquinho sobre pequenas práticas, né, como agir em diferentes momentos, tá? Então, assim, pode passar mais um, Lu, por favor. Antes, né, como a gente age antes de uma sessão da cocriação remota? A preparação, turma, ela é importante para qualquer workshop, tá? Isso, assim, é condição sine qua non. Só que quando ele é executado remotamente, essa preparação, ela precisa ser ainda mais cuidadosa, tá? Você nunca iniciaria um workshop presencial sem todos os materiais necessários e uma configuração adequada da sala. Você imagina você rodar uma sessão de cocriação sem post-it, por exemplo. Ih, esqueci o post-it. Não existe isso, né? Então, assim, da mesma forma, durante a preparação da sua sessão remota, você não pode esquecer de configurar o seu espaço de trabalho, testar as suas ferramentas, seja ela qual for que você escolha, e se certificar de que as pessoas estão começando com o mínimo de atrito possível. A Lu já trouxe muito bem essas desvantagens, né? Que realmente tem um movimento ali mais frio, né? Então, muito por isso, é preciso que o mínimo de atrito que você consiga eliminar facilita muito a sua vida dos participantes, né? Então, assim, ter essa integração adequada vai ajudar demais com que os participantes eles se sintam mais à vontade desde o início. E naturalmente, quanto mais à vontade eles estão, melhor vai ser a sua sessão. E uma coisa muito importante, gente, e aí eu digo também por experiência própria, já bati muita cabeça com isso, alguns amigos também, não é porque você conhece todas as regras de um workshop, que você está mega à vontade com a ferramenta, que os participantes também vão estar. Então, essa empatia é muito importante, tá? Então, vou passar agora por uma lista de coisas que podem te ajudar nessa jornada. De novo, a gente não está falando aqui de receita de bolo, são apenas algumas sugestões de algo que a gente vem vivenciando, tá? Então, assim, o primeiro ponto é um e-mail inicial. Pode parecer muito simples, tá? Muito simplório, mas assim, é extremamente recomendado que você não pule essa etapa. Pode ser muito tentador que você resolva colocar um tempo no início da sua sessão para rapidamente passar ali pelos principais recursos da ferramenta, as funções. Só que isso acaba atrapalhando o fluxo da sessão, né? Se você levar em consideração que cada pessoa precisa de um tempo diferente para se acostumar com a ferramenta, não custa. É o tipo de coisa que não custa você enviar um e-mail com alguma antecedência, explicando quais ferramentas serão utilizadas, já passando o link, já pedindo um possível cadastro, pedindo para que elas comecem a criar alguma intimidade ali com a ferramenta. Isso vai deixar a pessoa mais à vontade ali na hora. Claro que no início você pode e deve retomar, mas já passar antes, você não pega ninguém de surpresa. Um segundo ponto é você falar com o decisor, né? O que é o decisor? Todo workshop, ou pelo menos todo bom workshop, ele é interessante que ele tenha um decisor nomeado. Para quê? Para que ele consiga como se diz, garantir que os resultados dessa sessão eles sejam realmente executados. E quem que é esse decisor, né? Normalmente é o proprietário do projeto ou algum principal stakeholder. Então, assim, durante a sua preparação para o workshop, converse com esse decisor, sabe? Use essa oportunidade para obter o máximo possível de informações que você puder e percepções sobre o espaço do problema e do desafio. Tá legal? Terceira coisa, pessoal, conexão. E aí, quando eu falo conexão, não é conexão de internet, tá? Isso a gente vai falar na parte ali de teste. É conexão mesmo. É construir essa confiança mútua entre facilitador e participantes. Isso é essencial para o andamento de qualquer workshop, seja remoto ou presencial, mas no remoto ainda mais, tá? E muito embora seja mais difícil, e é mesmo, construir esse relacionamento de uma forma remota, não é impossível. Tá? Então, assim, sempre tente adicionar alguma conexão humana,
Se for possível, turma, liga para os participantes antes, com antecedência, tenha uma conversa informal, conta um pouquinho como é que vai ser, tenta já trabalhar esse engajamento desde antes, coloque quebra-gelos, mais de um, se necessário, dentro do workshop, no início, no meio do workshop, para dar uma quebra. Tenta trazer uma visão geral do processo, que resultados que eles podem esperar, porque, em última instância, uma sessão de cocriação, ela é para ser divertida, mas ela tem que trazer resultado, e resultados assertivos, né? Então, deixe as pessoas animadas, tá? Quarto ponto, teste, teste, teste. Cara, não importa se é a sua primeira vez conduzindo ou se você, assim, o master da condução, tá? Sempre vale a pena testar a tecnologia, as ferramentas, as configurações, testa seu áudio, testa seu vídeo, antes de executar uma questão, tá? Isso significa, sim, testar o seu equipamento de som, de vídeo, revisar os seus slides, testar as ferramentas de colaboração, tudo. Testar nunca é demais. Te dá mais confiança para qualquer imprevisto ali no dia. Tá legal? Turma, quinto ponto, tenha um plano B. Cara, como vocês puderam ver com a Lu, assim, não faltam ferramentas fantásticas no mercado para essa colaboração, para comunicação, só que nem todas são adequadas para todas as situações. Dependendo do seu cliente, dependendo de com quem você trabalha, da sua localização, podem haver, e é muito comum, que hajam restrições sobre quais ferramentas eles podem acessar e usar, tá? Então, assim, não deixe de levar isso em consideração na hora que você estiver planejando a sua sessão. E tenha sempre alternativas para que você possa recorrer. Tá bom? O sexto e último ponto, antes da cocriação, tem a ver com a preparação do seu quadro branco virtual, do seu board, enfim, como você queira chamar, tá? Via de regra, quase toda sessão de cocriação remota, ela vai depender aí de um quadro branco digital, né? Como a Lu trouxe, o Mural e o Miro, como realmente os mais populares. Assim, então, portanto, reserva um tempinho, mas um tempo bacana para que você possa preparar adequadamente o seu espaço de trabalho. Se possível, teste a dinâmica antes, tá? Então, assim, algo que é recomendado também, evita, por exemplo, passar de PowerPoint para board, ou de um Google Docs para o board, ficar revezando entre slide e o board. Por quê? Porque isso quebra o fluxo. Tá? O Miro, por exemplo, ele permite que você coloque os slides diretamente no board. Isso facilita esse fluxo, tá legal? Então, acho que são esses pontos aí diante de cocriação. Pensando no durante, né? Chegou o grande dia, cara, é a hora do show, chegou a hora de iniciar a cocriação, e aí os participantes vão entrando, você começa a ver os cursores do mouse, né? Olha que loucura, antes a gente tinha um coffee break ali com um cafezinho, pão de queijo, agora você começa a ver o mouse aparecendo das pessoas ali no quadro branco digital. Hoje, você está ocupado facilitando, né? Mas se você tiver feito realmente uma etapa bacana de preparação, de integração necessária, tudo tende a sair bem, correr bem, e você pode se concentrar 100% na facilitação, que é o que você quer, né? Então, assim, turma, a facilitação remota, ela tem muito a oferecer se você souber lidar com ela corretamente, né? Então, claro que as primeiras tentativas podem ser turbulentas, elas podem ser confusas, podem ser frustrantes, ainda mais quando os participantes não estão acostumados, tá? Mas, assim, depois que você e os participantes pegam o jeito, a tendência é que flua cada vez melhor. Tá legal? Então, na verdade, alguns participantes até preferem a remota ao invés da presencial, tá bom? Então, vamos ver agora algumas dicas que podem tornar a sua facilitação ali no durante mais fácil e mais eficaz. Cara, primeiro ponto, traga energia. Cara, energia dentro de uma sessão, de um workshop, como você queira chamar, é o ponto-chave na facilitação no geral, tá? Só que isso no remoto, ela é ainda mais importante. Você não vai ter aquele tititi, aquele buzz, aquele zum do presencial, né? Que as pessoas falam, até papos paralelos que você tem que cortar. Isso acaba trazendo energia, porque é um networking que as pessoas estão fazendo, ainda mais quando elas não se conhecem. Então, assim, se você não estiver ciente desse fato da energia, gente, é muito fácil que você escorregue para um modo de reunião remota,
tá? E deixar as pessoas desinteressadas e esperando uma pauta. Então, assim, é muito importante que vocês realmente estejam com a energia lá em cima. Não tenha medo de exagerar, sabe? É melhor pecar por excesso, nesse caso, do que tornar a sessão morna. Até porque a sessão, ela tende a ter um tempo maior do que uma reunião. E uma facilitação morna e entediante, realmente, assim, ninguém aguenta. Segundo ponto, turma, quebra-gelo. Sempre comece com quebra-gelo, tá? Assim como nesse workshop presencial, não vai direto para o modo exercício. Chegou, vamos fazer exercício, vamos lá pensar. Calma. Deixa um tempo ali de aquecimento, não subestima o aquecimento. O quebra-gelo é super interessante, tem várias dinâmicas de quebra-gelo, e assim, isso é especialmente importante numa sessão de cocriação remota, para as pessoas se apresentarem, criarem intimidade, embarcarem nesse modo, sabe? Não subestime, turma, ela é muito poderosa. E aí tem várias, tem uma que eu curto muito, que chama Duas Verdades e uma Mentira, ou Duas Mentiras e uma Verdade. Agora eu não me lembro qual que é. Acho que é uma mentira. Uma mentira, né? Que você escreve lá duas coisas que são verdade e uma mentira, e os outros têm que adivinhar. É super divertido, e aí já rola aquela risada, e realmente você aquece a turma para o modo do exercício, tá? Atmosfera, turma. Cara, a atmosfera de novo, quando você está no presencial, você tem o cafezinho, você tem o coffee break, você tem a turma ali em pé se conhecendo, ou se reencontrando quando a turma já se conhece, tem aquela musiquinha ali de fundo. No presencial, no remoto, isso acaba sendo um pouco mais difícil. Então, assim, uma forma de você driblar isso é colocar uma musiquinha ali de fundo, né? Enquanto a turma vai chegando, tem sempre aqueles minutinhos ali para ir recepcionando as pessoas, um atrás e tudo mais. Então, assim, como as pessoas não estão na mesma sala, ter essa música de fundo, ela torna essa experiência um pouco mais agradável, é uma experiência menos solitária, menos estranha, né? Porque é estranho. Não sejamos hipócritas, é estranho. Quarto ponto, mantenha a sessão curta, né? Ou pelo menos mais curta do que o presencial. No presencial, é comum que a gente tenha o dia inteiro ali, às vezes, né? Você participa de um workshop de 9 às 6. No remoto, é muito provável que isso vá acontecer de uma forma eficaz, né? Assim, é recomendado, sim, que essas sessões no remoto, elas sejam mais curtas. Então, assim, sentar em frente de uma tela, gente, é muito cansativo. E depois de muito tempo, fica difícil mesmo de manter o foco, né? É celular apitando, é vontade de ir ao banheiro, enfim, é qualquer passarinho que passa que te distrai, é você ficar sentado ali o tempo todo, é desconfortável. Então, assim, limita, no máximo, até 4 horas de sessão. E aí, quando eu falo 4 horas, é incluindo intervalos e uma gordura, né? Sempre tem aquela gordurinha extra para os exercícios. Então, 4 horas incluindo tudo. Então, assim, realisticamente, você precisa ser capaz de terminar mais cedo, né? E outra, a questão de pausas, intervalos, faça isso de uma forma mais frequente, tá? Isso ajuda a manter a energia da turma. Quinto ponto, pessoal, câmera. Sabemos que temos imprevistos, sabemos que temos pessoas passando, sabemos que, enfim, coisas acontecem no mundo individual de cada um, mas se incentive fortemente aos participantes ligar suas câmeras. Por quê? Primeiro, porque isso vai te ajudar a ter esse termômetro de engajamento. Você vai entender se é alto, se é baixo, como é que está esse engajamento dos participantes. E também se as pessoas estão confusas. Quantas vezes a gente não pergunta, e aí, entendeu? Silêncio. Você até pergunta, né? Gente, está me ouvindo? Minha conexão caiu, como é que é? Então, assim, liga a câmera, tenta olhar a expressão das pessoas, isso vai te dar insumos super ricos, tá? Último ponto, qual facilitador? Nem sempre é possível, mas se possível, tem alguém para te ajudar a mexer ali os post-its, organizar, essa pessoa pode cuidar do timer, da música, do board em si. É claro que você pode fazer sozinho, mas se puder, é melhor ter. Depois, finalizando, né? Dicas para depois, a gente está quase lá. Tudo que você tem que fazer agora é documentar e resumir para garantir que os participantes saiam satisfeitos do workshop.
3 pontos aqui, turma. Resumo. Uma das regras de ouro de qualquer facilitação é começar com energia lá em cima. E a outra é terminar com energia ainda mais em cima. Não conclua o workshop sem mostrar para a equipe, cara, o quanto de trabalho que eles realizaram, tá? Isso é muito importante. Agradecimento. Gente, começar com e-mail de introdução é importante e finalizar agradecendo o tempo, a disponibilidade, o engajamento é essencial. É gentil, é simpático e não leva nem 5 minutos. Então, disponham esse tempo para agradecer as pessoas. Feedback, turma, feedback são sempre um presente, né? Não se esqueçam de pedir. Por quê? Porque isso vai te ajudar a continuar melhorando o seu trabalho. Você pode pedir para que os participantes post-item ali no board, quando você acabar, mas você pode mandar um formulário em seguida, junto com o e-mail de agradecimento, né? Aproveita, mas não deixa de pedir o feedback, não, tá? No Lean, né? Na gestão Lean, melhoria contínua é sempre muito interessante, né? Então, sempre peça feedback. E, por fim, concluindo, o que fica disso tudo, né? O que a gente pode ver? Gente, numa cocriação remota, preparação é fundamental, é o segredo do sucesso. Esteja preparado, sabe? Isso é tão importante quanto as suas habilidades como facilitador. Dessa forma, o workshop ele tende a ser mais tranquilo, tanto para você quanto para os participantes. Resumindo, para você garantir esses resultados sólidos, controle aquelas variáveis que você consegue, mas também não pire, não se estresse com aquelas que você não pode controlar, sabe? Errar faz parte e é bem-vindo. Conexões caem, computadores dão pau, não pirem por conta disso. Lembre-se, na gestão Lean, melhoria contínua é religião. Para fechar, turma, a gente quer fazer uma brincadeira com vocês, que é o bingo do home office. Tá? A gente quer entender aí de vocês, coloquem no chat o número de pontos que vocês têm. Quais são as dessas opções aí, o que vocês já vivenciaram na pandemia. Então, começando daqui, eu acho que eu pontuaria umas 5 vezes em perder a conexão, só não vivi o caminhão do gás e o pet na câmera, mas tenho certeza que criança aprontando, olha que eu já ouvi de criança berrando e pedindo para ser limpada no meio da reunião, não é brincadeira. Eu pelo menos umas 5 dessas, criança na câmera é meu carro-chefe. Exatamente. É isso aí. Tudo é pijama. Boa, Gabriel. Muito bom, muito bom. Quem nunca? Eu tô de pijama por baixo, blusa só para cima. Embaixo é pijama. Esquecer do tirar do mudo é uma regra. É isso aí. Turma, brincadeiras à parte, é isso que a gente tinha para mostrar para vocês. A gente agradece muito a presença.